Expo Inovação 2024, Play na Inovação, segundo dia do evento. Você que tá aí não veio pra cá, já se prepara porque tem muita coisa boa, tá bom? E essa mesa ficou muito recheada ontem e hoje não vai ser diferente. A gente tá aqui já com os nossos ilustres convidados. E aí, Grazi? Você não passou aqui ontem, né? Mas você tinha que vir, né? Não deu tempo, né? É É verdade. que hoje tem o Open Schneck. Exatamente. Candurim, obrigado aí pela disponibilidade também de vir aqui bater um papo com a gente, Diego. Diego já tá aqui também desde ontem, né? Mas não conseguiu passar por aqui. Mas como é que foi o evento para você, Diego, ontem? Já aproveitar que tá com a fala aí. O evento foi bom. Primeiramente, bom dia a todos. Queria cumprimentar nosso deputado aqui. Estava falando agora há pouco para ele, é a nossa grande referência em tecnologia e inovação na Assembleia Legislativa. O evento está sendo maravilhoso, né, Romualdo? Ontem, lotado aqui a feira. E também a gente teve a oportunidade de fazer várias agendas. Tivemos na manhã com o prefeito, Adriano, à tarde visitando alguns empresários. E cada vez que a gente vem aqui a Joinville, a gente se surpreende, né, com o ecossistema crescendo, o que já é uma constante em outras regiões do estado. Não é à toa que o nosso setor não para de crescer. A CAT lançou o observatório, né, os novos dados durante o Startup Summit. Hoje, o faturamento do setor já está chegando a 38 bilhões de reais. Deputado, o que já representa 7,5% do PIB de Santa Catarina, né? E a gente não vê razões para isso diminuir, muito pelo contrário. Mas, claro, a gente precisa cada vez mais os atores, né, da quádrupla hélice, que a gente chama, atuarem em conjunto, no mesmo rumo, no mesmo caminho, para que a gente possa tornar esse é o nosso grande sonho, tornar Santa Catarina um player global de inovação até o final dessa década. Legal, muito bom. E obrigado por estar aqui com a gente, que é muito importante a você e a todo o pessoal da CAT que tem nos apoiado. Deputado, mais uma vez, né, obrigado aí pela disponibilidade. Como ele disse muito bem, você é a nossa referência, muito importante. Eu lembro do ano passado, você esteve por aqui. Ontem você não veio para sofrer um pouco com o calor, mais ou menos. Expectativa para o evento hoje? Fantástica, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo evento. Enfim, eu já tenho trabalhado no setor há bastante tempo. Eu me formei em Relações Internacionais, tenho MBA em Gestão Empresarial. Morei fora do Brasil bastante tempo por causa disso. Foi um ano na Nova Zelândia e 4 na China. Fui para aprender os idiomas, trabalhar com comércio exterior. Quando eu voltei, eu fui gestor de desenvolvimento econômico de Joinville e de Jaraguá do Sul. Em Joinville, aí que eu comecei a perceber a importância do passo a mais, né? Da agregação de valor com a tecnologia. Floripa já estava muito avançada e Joinville ainda tinha uma indústria de base e faltava esse espaço. E aí aqui nós criamos a primeira lei municipal de inovação, e o CONCIT, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a Expo Inovação estava prevista nessa lei, inclusive isso foi em 2011, 2012. Então lá nos primórdios a gente criou as bases para que tudo isso acontecesse hoje, né? Eu fui o primeiro presidente do CONCIT e tudo mais. Então desde lá, aí eu virei startupeiro, né? Tinha a GovTech, enfim. Depois eu virei head de aceleração de startups e posteriormente fui gestor dos bombeiros voluntários. Então eu fiz todo esse roteiro antes de ser candidato. E aí, quando eu fui candidato, eu fui com essa bandeira da inovação, né? Porque sempre teve defensor da saúde, da segurança, da educação, mas da tecnologia em Santa Catarina nunca teve. Sim, muito então a gente legítimo. abraçou a causa. Hoje a gente tem o apelido carinhoso lá de deputado da inovação. Então tudo que tem em relação ao assunto a gente traz, né? Então tem alguns projetos lá que a gente já fez. Por exemplo, o primeiro projeto de lei do Brasil feito com inteligência artificial foi nosso. Agora a gente está introduzindo para o governo. O poder público é meio hostil à tecnologia, né? Então, por exemplo, o Pix não era uma alternativa para o governo o pagamento de tributos por Pix. Eu fui lá e o governador sancionou a lei. Agora você pode pagar, você não precisa imprimir o boleto, ir na lotérica, esperar compensar para. Então agora você pode pagar sim. Fireware, acabei de apresentar um projeto para padronizar toda a comunicação das cidades inteligentes do estado também com o Fireware, para que eles tenham essa comunicação. E mais recentemente um programa para inserir a inteligência artificial nas escolas, para que possa ter aí um incentivo ao uso dessa tecnologia nas escolas, né? Não tem como fugir disso, nem é para fugir disso. Só que a gente precisa se adaptar e acho que esse passo a mais de incentivo é um resumo um pouquinho de muito tudo bom, que a gente está fazendo aí na Assembleia. Legal. Vamos aproveitar o espaço para atualizar. Ô, Grazi, aproveitando aqui para a gente entrar no tema, né? Uma das bandeiras que você também é uma figura importante desse lugar é a nossa representatividade enquanto empresa de tecnologia aqui no estado, né? Assim como o Diego colocou, tem aumentado isso, né? Porque a gente tem um ambiente pronto para isso. Mas eu queria que você falasse do cenário atual da nossa representatividade e importância. Porque a gente tem uma matriz econômica histórica, né, deputado? Que é muito industrial.
E a gente veio na linha do tempo com muitos atores, pessoas que não estão aqui, mas construíram isso. O momento que a gente está hoje em relação a isso. Sim. A gente tem crescido bastante com relação à representatividade, né? Neste ano, a gente está aí na casa dos 10% de representatividade aqui na região de Joinville, né? O número de empresas de tecnologia, inclusive, só cresce. Então, é um trabalho árduo a gente também acompanhar esses números, né? E também trazer. A Expo Inovação é um dos projetos, né, da Softville que traz isso também, para a gente trazer oportunidade, conexão, né, geração de negócio para as empresas, para as startups, conectar a indústria, né? Que Joinville é uma cidade bastante industrial, e conectar a indústria com as startups, com as soluções tecnológicas que a gente tem através das startups que estão conectadas à Softville, né? Como a gente tem o programa de incubação de startups e também a Associação de Empresas de Tecnologia. Então, isso é muito importante, a gente acompanhar o crescimento, também desenvolver e criar novas startups e novas empresas de tecnologia e dar o apoio, né? Então, por isso que a gente trabalha arduamente aí para a gente conseguir isso e conseguir abranger, assim, um percentual significativo das empresas que estão aqui. Legal. Ô, Diego, no caso da Grazi, ela tá falando mais local, né? Mas vocês têm um desafio de fazer esse mesmo trabalho, até a gente falou um pouco disso ontem, em outras regiões. Queria que você falasse desse desafio e dessa importância também, né? Sim, a CAT hoje compreende 8 polos de inovação espalhados pelo estado. Inclusive, né, Grazi, a gente estava reunido agora com os polos, e é muito bacana, porque coisas boas existem em todos os lugares. E o que a gente precisa fazer é realmente espalhar esses casos bons, né? Inclusive, Joinville, o deputado estava comentando aqui, eu fiquei impressionado com a governança que vocês criaram aqui do setor. É algo que a gente precisa criar essa governança em nível estadual, né? Porque a gente é um estado, em termos de tamanho e de população, pequeno, Sim. comparado com o Brasil. Então, se a gente não se unir, né, para um objetivo comum, a gente não vai conseguir chegar muito longe. Verdade. Então, a CAT tem esse papel de orquestrar, né, fazer toda essa interlocução. E eu tenho viajado bastante pelo estado também, e a gente tem coisas fantásticas ocorrendo. E até comentei com o time aqui, isso é uma satisfação muito grande, porque a gente é produto do meio. Então, quando a gente está nesse meio que a gente só olha progresso, né, a tecnologia, ela não é boa só por conta do setor de tecnologia, mas como todos sabem que ela é transversal, ela acaba impactando todos os demais setores. Aqui em Joinville, ainda mais, né? A gente estava falando hoje do momento de transição da indústria, uma indústria que é super tradicional aqui, e com certeza a tecnologia tem um papel fundamental, inclusive nesse momento agora de neoindustrialização, para fazer que as nossas indústrias aqui, que tem uma história de sucesso incrível, nós temos indústrias centenárias aqui, inclusive no meu discurso de posse, deputado, eu falei, olha, nós precisamos criar as VEGs da área de TI, as tigres da área de TI, por que não, né? Por que a gente não pode ser um player global? Verdade, né? Muito bem colocado. O deputado conhece bem essa história, né? Já antecipou, participou de muita coisa que foi construída ao longo do tempo. Como é que você tem enxergado o cenário atual, deputado? Assim, você até citou, né? Plantou o Concite lá atrás. A gente falou ontem a história da Expo Inovação. O Concite, o professor Modesto falou um pouco da história e tal. Foi muito legal. Como é que você enxerga o momento atual dessa representatividade? Fantástico, o crescimento natural e, claro, muito bem organizado, né? Um campo gigantesco para desenvolver ainda mais. O que a gente precisa aqui, que a gente vê os gargalos, é a questão, acho que o principal é a questão da mão de obra, né? Da falta de mão de obra qualificada, que acaba roubando talentos. O cara ganha 10 mil reais, vem uma empresa internacional paga 10 mil dólares, ele tem que ir mesmo, né? Agora, o que a gente faz para poder formar mais talentos? Isso a gente já tem conversado, inclusive, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que a gente possa pensar esses talentos no ensino médio, fortalecer o ensino técnico voltado à tecnologia e evitar a litoralização dessa mão de obra também, porque acaba todo mundo indo para Floripa, vindo para cá, a gente precisa que isso se fortaleça nos clusters espalhados pelo estado. Então, e aí tem que abraçar mesmo, o S é bom no agro, vamos focar em agro, né? Então, aqui é metal mecânico. Então, a gente tem essa possibilidade, justamente por ser um estado que ele é mais homogêneo, não tem nenhuma grande metrópole, a gente tem essa qualidade, né, essa diferenciação do resto do Brasil, e isso facilita que a gente possa criar esse tipo de programa estado afora, para que a gente possa efetivamente botar na cabeça dos jovens que, olha, cara, tem uma oportunidade gigante para ti aqui,
Se você focar um pouquinho, você tem certeza que como júnior tu já vai começar a ganhar bem, se torna a maior fonte de renda da família e a partir daí o céu é o limite, né? O cara foi se especializando, o mercado vai estar sempre aberto. Então hoje, segundo, eu acho que são 10 mil vagas abertas, né? Segundo a própria CAT, no setor de tecnologia. Mas isso sim é um problema de mão de obra geral. É geral. Né? É. Só que aqui a gente está focando na questão da tecnologia. Então essa talvez seja hoje o grande gargalo do setor aqui no estado. E claro, aí vem investimento, vem tudo mais, né? Mas o poder público ele tem se mexido nesse sentido. Eu tenho feito minha parte lá na Assembleia também. E aqui em Joinville a gente tem esse diferencial de já ter dado continuidade. O Concite a gente criou já pensando o seguinte, ele vai ser ímpar com a eleição municipal. Então o conselho permanece, independente da gestão que vier. Então vai ter sempre uma continuidade para que isso não quebre essa barreira, né? Não tem esse bloqueio. Bom, permite Claro, por favor, super por favor. importante. Eu acho que eu digo que a tecnologia é um ponto comum para integrar as diferentes regiões do estado. O que o deputado comentou é extremamente importante. Porque existe um caminho natural das pessoas quererem vir para o interior. Né? E a tecnologia, porque muitos dos nossos devs, por exemplo, eles conseguem trabalhar de casa. Sim, né? hoje é uma Então não realidade. precisam se deslocar. Então o que a gente precisa fazer realmente é criar condições favoráveis para que esses jovens possam ficar nas mais diversas regiões do estado, ajudando ali a transformar também a economia da sua cidade, da sua comunidade, da sua empresa. E se a gente olhar um pouquinho mais para frente, deputado, com a reforma tributária, a gente tem que lembrar que o imposto ele não vai ser mais recolhido na origem, e sim no destino. Então vai contar muito o mercado consumidor. E a tecnologia, ela provê esse mercado consumidor que paga 2 a 3, mercado consumidor de alta renda, né, de grande capacidade de renda. Então, as cidades têm que começar a olhar isso. Né? Como é que eu vou fazer para manter meu jovem lá na região oeste, na região serrana? Eu acho que a tecnologia pode contribuir muito nesse sentido. Legal, muito bem colocado. Ô, Grazi, do ponto de vista da Softville, né? Como é que tem... Tô lá também, né? De fato, tenho muito orgulho disso. Como é que tem sido os programas para aumentar essa representatividade e mais, né? Pergunta já emendada. Trazer também as empresas que estão um pouco distantes de tudo isso que está sendo feito, né? A gente até tem discutido isso, pô, as empresas precisam sair dessa bolha, se aproximar mais da Softville, né? O deputado acompanha também a história, teve muita mudança na própria Softville que permite hoje isso, né? Sim, a gente trabalha constantemente, né? E daí, sendo representante da CAT, a gente consegue trazer bastante dos benefícios. Às vezes as pessoas acham que só quem tá lá em Floripa é que tem os benefícios da associação. Olha aí, ó, empresários de tecnologia, tudo que você supostamente tem lá na CAT, tem aqui também na Softville. Exatamente. Né? Então a gente replica aqui como polo, né? Além disso, a gente trabalha também, a gente entende que tem benefícios locais que faz sentido para as empresas e a gente trabalha em prol disso também. E os programas da CAT é uma série de benefícios. Além de benefícios para a empresa, para o colaborador daquela empresa, é para a capacitação do próprio empreendedor e do time também. E conexão e geração de negócio. Então, a gente tem verticais de negócio que eles podem participar, grupos temáticos, acesso a investimentos, né? Então, tudo isso o empreendedor e empresário pode aproveitar para se capacitar e para capacitar o time. E é um grande desafio também a gente trazer as empresas maiores também, né? Então, a gente trabalha nisso também, de a gente pulverizar todos os projetos e programas a ponto de a gente atender as demandas dos mais diferentes tipos de empresa, porque tem a startup, aquela que está começando, a gente tem a incubadora, e a gente tem vários programas de capacitação para isso, e também a gente tem que acompanhar o crescimento dessas empresas e atingir desde a startup que está lá, o fundador, né, e o sócio, até aquele que já cresceu e já tem um time, enfim, e tem outros desafios. Então, a gente trabalha, os programas da Softville, eles tentam, né, abranger tudo isso, a gente trabalha em prol disso também. Legal. Pergunta para os dois ali, aí o deputado pode começar. Eu queria entender em termos de... porque assim, quando a gente fala assim, em que lugar que a gente tá, a gente também tem que ter uma linha para... Você viaja muito, o deputado fala também com outras pessoas de outros estados, né? Como é que a gente olha o nosso estado e fala, a gente tá perto de quem tem um patamar, pô, tal lugar tá fazendo coisas lá legais que dá pra gente trazer pra cá. Santa Catarina ainda é um bom destaque, porque a gente vê muitas empresas, muitas entidades vindo aqui conhecer. Até a gente falou um pouco disso ontem, né? Como é que a gente tá olhando um pouco pro cenário nacional com essa representatividade? A gente tem, naturalmente, uma competição gigantesca com São Paulo, por exemplo, né? Mas eu acho que nós estando em segundo lugar, a gente tá em primeiro. Porque não tem como competir, né? A gente tem... E outra, a gente não tem que ficar muito olhando para eles também. Eu fui para Israel no final do ano passado e para entender o ecossistema lá, o que a gente podia trazer de agregar de valor do governo, né, de pautas públicas para a setor de tecnologia. E a gente tem um campo aberto para não depender de ninguém. A gente não precisa mais depender do eixo Rio-São Paulo, não, vem para cá direto, né? A gente tem capacidade e qualidade para
para se desenvolver sozinho. Então, e perto do que eles fizeram lá, porque lá é um case mundial, né? Tem muita similaridade que a gente pode absorver. Não precisa inventar a roda, né? A gente precisa copiar o que deu certo e tocar o barco aqui. Fora que a gente aqui não é um deserto, né? A gente não tá cercado de gente querendo te atacar. Então, a gente tem essa facilidade. Talvez isso lá tenha acelerado um pouco o processo, inclusive, né? Mas aqui a gente tem o outro lado, o lado da bonança de poder pensar em coisas legais sem precisar estar se preocupando em se defender. Então, eu acho que aqui a gente tem toda essa capacidade de crescimento, independente de olhar para outros lados. Santa Catarina é um polo de tecnologia já hoje internacional, e pela qualidade de vida, inclusive, porque aí os devs podem vir para cá para morar, de qualquer lugar do mundo, isso também tem que ser colocado em pauta, né? Tem que atrair essa mão de obra para cá também. E além de formar aqui, a gente tem que atrair gente de fora. Então, tem todas essas qualidades que nos colocam num patamar assim de a gente já está muito melhor do que antes, e como é que a gente vai melhorar daqui para frente, independente do que esteja acontecendo ao redor. Sim. Essa pergunta ela é provocativa no sentido que muita gente olha assim, tipo, a grama do vizinho é sempre a melhor. Mas tem muita coisa acontecendo aqui, né, Diego? Concordo plenamente com o deputado. Não vou comparar com o tamanho com São Paulo, porque lá estão as grandes big techs. Eu acho que a gente tem que sempre buscar melhorar. Um dia, hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? Entender também quais são os nossos diferenciais. O deputado tocou num ponto super importante, que às vezes passa desapercebido. A questão da qualidade de vida, da segurança. Isso a gente não pode perder. E aí, não é um trabalho só da Softville, aqui no Joinville, da CAI, é da sociedade civil organizada como um todo, né? Porque hoje, as novas gerações, elas primeiro escolhem aonde morar para depois trabalhar. Isso mudou radicalmente. Na nossa geração era, olha, primeiro onde eu vou trabalhar, aí São Paulo, eu vou para São Paulo. Então, o que atrai, com certeza, muito para Santa Catarina, é a qualidade de vida, boas universidades, também a segurança, tá? Mas, como eu falei, a gente também não pode dormir nos nossos louros. Olhando para frente e comparando, porque a nossa referência tem que ser o mundo, o deputado citou Israel, lá os caras já nascem, como todos sabem, com um mindset global. Aqui no Brasil, a gente tem que quebrar isso. A gente nasce com mindset de Brasil. O Brasil é enorme, tem cliente pra caramba, é um país continental. Só que o Brasil participa o quê? 2%, 3% do mercado global, né? Falando no geral. Então, a gente não pode ficar fora de 98%. Então, é isso que a gente tem que trabalhar aqui coletivamente para que a gente possa realmente mudar esse mindset. Aí a CAT inaugurou a CAT Canadá ano passado. Justamente, inclusive, vai ter uma missão aqui, né, Grazi? Sim. Isso é importante. Essas missões são importantes para o pessoal conhecer, né? Então, enfim, é uma jornada grande, né? Mas esses são os próximos passos aí para a gente dar um novo salto no nosso ecossistema. Uma pauta importante, né? Essa é uma pauta da CAT, essa da internacionalização, de a gente se tornar global. A gente tem a missão, né, através até da governança aqui de Joinville, né, do ecossistema, para o Canadá, uma visita até no polo, que a gente tem polo da CAT lá. E a gente buscar também favorecer isso nas startups que a gente tem aqui também, né? Sim. Então, né, elas têm muitas soluções que podem ser internacionalizadas. Um dos desafios, aproximar a academia das empresas. E vocês fizeram um negócio incrível ali no Perini, que você tem no mesmo espaço ali, né, o Ágora, com as empresas de tecnologia e a Universidade Federal no lado. Ontem eu vibrei de alegria quando fui visitar uma empresa lá, uma indústria lá do Perini, e ele falou, isso aqui é um espaço onde os universitários que estão aqui no lado, eles vêm todo um dia da semana lá para poder aqui discutir melhoria. É isso que a gente precisa, é isso que a Alemanha faz desde a década, sei lá de quando, os Estados Unidos faz. E a gente, infelizmente, está muito longe. Tá? E esse é um desafio que a gente precisa superar. Isso foi plantado também há muito tempo, né, deputado? Isso também foi um trabalho bem de base, né? Sim, não é da noite pro dia, a gente sabe, né? Então, é movimentar toda uma cidade, né? E essa questão acadêmica é importante também, isso é outra coisa que eu vi lá em Israel, é a visão empreendedora que os acadêmicos têm, que as universidades têm, né? Vamos fazer um TCC, vamos. Vai resolver alguma dor ou vai ficar numa prateleira pegando teia de aranha, né? Vou ganhar dinheiro com isso? Essa pergunta é básica. Como é que eu vou, né? E aí os professores lá se tornam sócios das startups que surgem dentro das universidades. A universidade depois também pode aportar recurso e ganha royalties em cima. Hoje Israel arrecada muito recurso de royalties de produtos que foram lançados lá, porque o governo investiu também. Então, pendrive, o stent de operação cardíaca, o próprio sistema GPS, enfim, tudo isso criado lá e que o governo tem as suas partes de... O Waze, né? Nasceu lá em Israel, se eu não me engano. O Waze nasceu lá, Então, essa visão de
como é que a gente vai ganhar, como é que a gente vai diversificar essa matriz econômica, ganhar dinheiro e acabar um pouco, desmistificar um pouco de que, não posso fazer um estudo para ganhar dinheiro. Você tem que fazer um estudo para ganhar dinheiro, né? Você tem que pensar em alguma coisa prática que resolva o problema da população. Então, essas são coisas que a gente precisa trazer para cá também. Esse Legal. mindset tem que mudar. Um último pontinho aqui pra gente liberar, pra seguir aqui a programação do evento. A gente falou muito aqui também do papel da indústria, ainda que a gente está falando dessa matriz econômica, dessa mudança da representatividade, a indústria também tem muito esse papel de se aproximar das startups, das empresas de software, porque ela não precisa ir buscar fora uma tecnologia, um problema que ela tem, ela pode também resolver dentro de casa, né? Isso é algo que vocês também têm feito de uma maneira brilhante, né? Queria que Sim, você a falasse gente um pouco tem disso. um case fantástico que é a Shoes, né? Sim. Então, Inclusive, tá com stand, tá com passou aqui stand, ontem. é um super parceiro e tinha, né, uma proposta, um problema para resolver, trouxe até a Softville, a gente trabalhou em cima desse problema, encontramos uma solução e dali nasceu uma startup. É uma startup incubada na Softville que inclusive gradua hoje. A gente vai fazer a graduação legal. deles hoje aqui no evento. Então, esse é um grande case que a gente tem de aproximação com a indústria, que dá para ser replicado, porque problemas todos têm, né? Então, dá pra gente trabalhar forte nisso também. Legal. Ô, deputado, o que você acha que falta para as indústrias se aproximarem mais? A gente já vê que está acontecendo, mas ainda acho que falta mais, né, das indústrias estarem mais próximas. Quando nós tínhamos, a gente tinha Spin Acelerador em Jaraguá do Sul, que tinha a tese justamente de resolver o problema da indústria, né? Nós chegamos a ter 84 startups no portfólio. E o que acontece é que a indústria ela ainda vê uma solução, ela vê como um inimigo, não é? Ela vê como um adversário e quer derrubar ou comprar. Eu falei, não, é uma solução, você vai comprar o serviço dela, ela vai atender todos os players aí do mercado, né? E aí aquela figura a gente usava muito do Didi, dos Trapalhões, andando de skate, tu já viu? Que é um cara, né, de idade, com um boné, com um pirocóptero na cabeça, um blazer maior, assim. Cara, é uma grande empresa tentando inovar de qualquer jeito. É uma imagem feia, né? Então a gente fazia essa aproximação de mostrar para eles que isso aqui é uma solução, não é teu concorrente, ela tá resolvendo um problema complementar, dentro né? da tua cadeia produtiva, você tem que ser bom em outra coisa, deixa que eles resolvem isso aqui. E a mesma forma as startups, né? Tu tem que ser bom em uma coisa. Depois, se quiser expandir, ok, mas resolve isso. Quem sabe tu já vai ganhar dinheiro suficiente aqui para não precisar expandir para mais nada. Então, resolve bem, foca nesse problema e contribui na cadeia produtiva. Então, talvez seja isso. Verticalizar é bom, mas se você não consegue desenvolver um produto e uma solução e você tem uma startup do teu lado que possa resolver, abraça a causa, né? É muito mais barato do que você criar todo um setor de P&D, investir uma grana pesada para quem está com uma cabecinha fechada lá dentro daquela indústria, né? Então, essa visão externa, globalizada, é que as startups mais podem contribuir com as grandes indústrias hoje, Legal. sem dúvida nenhuma. Como é que tá nas outras regiões, Diego? Porque aqui a gente fala de indústria, mas tem a agro, que também é o mesmo desafio, né? Não, o desafio é o mesmo, né? Deixa eu ver, vocês tentar lembrar aqui. Inovação é igual o paraíso, né? Todo mundo quer ir pra lá, mas não agora. Boa. Então, é Olha um os desafio cortes de aí, todos, ó. né? Só da indústria, do varejo, né? Então, é porque inovação ela te traz desconforto, né? Então, você tem que sair da sua cadeira lá do seu Olimpo, onde você domina, e ir ali conversar com a turma que já nasceu digital, mas aí que tá a beleza da coisa, né? E a CAT, vendo essa necessidade, em 2017, né, ela foi pioneira de criar um programa de inovação aberta, que foi o Link Lab, que tem aqui também em Joinville, tem aqui no Ágora, né? Mas é um desafio, é uma jornada, né? Mas não tem, né? As empresas estão entendendo cada vez mais que não dá para fazer inovação sozinha, né? Você tem que ir para fora. O que acontece na indústria, e quem sou eu aqui para falar, né, diante de vocês, mas a indústria sempre teve a inovação da porta para dentro, que eu vejo, aquele segredo industrial. Não, eu não vou falar para ti. E a gente sabe que o nosso ecossistema aqui é completamente diferente, né? Eu brinco que quando chega alguém na ACAT lá e fala, pô, Diego, eu tenho uma ideia aqui, mas não fala para ninguém. Normal. Clássica, né? Já começou errado. Vamos voltar aqui, finge que eu não entrei na sala, vamos voltar de Sim. novo aqui. Mas o bacana é o seguinte, que do nosso estado é que você não precisa ir para o Vale do Silício, para Israel, você tem aqui muita empresa boa, muito empreendedor bom, a gente pode beber aqui da fonte no jardim da nossa casa. Sim, concordo. Gente, quero agradecer, deputado, pela disponibilidade. Grazi, né? Tá aqui correndo com a cabeça, um monte de coisa. E, Diego, mais uma vez, obrigado pela parceria, né? Falando aqui no nome da Softville. A presença de vocês aqui é muito importante, né, Grazi? Posso reforçar isso aqui também. Presença física, apoiando, né, ajudando na abertura, fazendo reuniões paralelas, visitando as nossas empresas, porque eu acho que isso também faz parte desse... O externo da Expo Inovação, né?
porque a gente tá olhando muito, tá acontecendo aqui, mas paralelo tem muita coisa importante. Acho que o papel de vocês e a presença é fundamental. Então, eu quero deixar esse agradecimento. E, gente, bom evento para todos nós, né? É isso aí, vamos em frente. Expo Inovação 2024, Play na Inovação.